Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bettencourt, editor de política do RR. O podcast de hoje vai discutir os desdobramentos políticos e nas redes do que se transformou em um embate entre o presidente Lula e o governo de Israel, com enorme aderência na mídia brasileira. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os agregadores de podcasts disponíveis. Bom, a forte repercussão interna da declaração do Lula, comparando a ação de Israel na Palestina ao Holocausto, causa efeitos opostos. Por um lado, tira a atenção preponderante que vinha sendo dada na mídia às investigações que atingem o ex-presidente Bolsonaro. Também está gerando e continuará a gerar duras condenações e, pior para o governo, menos boa vontade editorial, não de uma matéria ou outra, mas editorial, de veículos que vinham sendo mais favoráveis ao Lula. Basta ver a quantidade de condenações que continuam a ser recebidas, inclusive de colunistas simpáticos ao Lula e até mesmo simpáticos às críticas que ele vinha fazendo a Israel. Sem falar em outros que ficavam meio, em alguns momentos criticando, em alguns momentos elogiando, que agora estão só criticando duramente e que isso pode sim marcar uma inferência negativa no olhar, não apenas em relação a esse momento, como em relação a futuras ações do governo. Isso vai acontecer ou não vai? O momento pode ser apenas conjuntural? Não se dá para bater o martelo agora, mas é significativo a partir da hora em que esse movimento ocasiona acusações não somente de exagero ou erro diplomático, como já houve várias ao Lula em relação à Ucrânia, em relação a diversos momentos, à China, mas sim de antissemitismo. Porque essa acusação, a gente viu, tanto na mídia como também nas redes, atinge não só parte do eleitorado petista, ligado à comunidade judaica, que é grande, como eleitorado de centro, que até de centro mais favorável ao Lula, onde centram muito contra o Bolsonaro e que reagiu muito rápido e muito fortemente a essa declaração do Lula. Na política parlamentar, particularmente, isso abre um flanco claramente para reações da oposição na sociedade, nas redes e, obviamente, no Congresso. O pedido de impeachment, que já está correndo, já recebeu 100 assinaturas, basicamente, não vai dar certo, não vai acontecer. E pode até, em termos de comunicação, sair pela culatra, porque parece exagerado, já está havendo um pouco essa percepção, e acaba também diminuindo o impacto das ações da oposição e dos ataques, ataques no sentido de críticas, de incômodos muito fortes que foram ocasionados junto ao Planalto, junto ao Lula, em um amplo espectro político. Mas, posto isso, ainda assim gerou, de toda forma, um polo de mobilização contrário ao governo e uma imagem de que existe um núcleo parlamentar capaz de pedir o impeachment do Lula, o que não é pouca coisa. Não só por ser um tema forte para o núcleo ligado ao presidente Bolsonaro, como porque essa questão do impeachment, obviamente, tem estado muito presente na sociedade brasileira e é profundamente traumática para o PT, que sofreu o impeachment da Dilma, que teve processo de desgaste anteriormente com o próprio Lula e que sabe que está vivendo em um Congresso que está sendo favorável ao governo, apesar de ser de centro-direita, mas está sendo, aprovou, a gente viu aí hoje a quantidade, matérias mostrando que o governo aprovou uma grande quantidade de projetos, mas ainda assim não é um Congresso com o qual o governo se sinta seguro. No entanto, e aí o fato de duas repercussões opostas, há um outro lado. O processo está criando um dos maiores amálgamas na base de esquerda desde o início do governo, algo que é muito perceptível nas redes sociais. É como se nessa esfera o Lula revertesse basicamente todo o incômodo, de novo, vai ser conjuntural ou não, mas agora é como se ele revertesse todo o incômodo e desmobilização causada por uma série de decepções recentes dessa base, como pela falta de um olhar para a diversidade na escolha dos ministros do STF, na escolha dos seus próprios ministros, para uma série de concessões ao Centrão. Houve uma crítica de uma base muito ligada ao Lula, muito forte, essa sensação de decepção, que reverte, na verdade, em desmobilização. Isso é importante, claro, eleitoralmente, num ano de eleições municipais, mas é importante também para esse outro lado que se tornou uma esfera enorme de mobilização e de ação eleitoral, que são as redes sociais e de comunicação. Nesse âmbito, o Lula claramente está ganhando pontos com a ideia de que ele falou algo que a maioria dos políticos não teria coragem de afirmar no Brasil e fora do Brasil. A linha que é muito presente, a gente tem visto isso nos últimos anos, na política polarizada de hoje, no Brasil e no mundo, é de legitimidade, de que ele tem lado, de que ele fala o que pensa.
ao mesmo tempo, também está se atribuindo a ele, vamos tratar disso um pouquinho à frente, a liderança de um processo internacional para evitar que Israel amplie a sua ofensiva para o sul de Gaza. Quer dizer, mesmo que o presidente faça reparos à sua declaração, como, por exemplo, algo que foi dito não por ele, mas pelo Celso Amorim, né, o assessor especial da presidência, e por outros ministros, de que ele não estava se referindo ao povo judeu de forma alguma, mas estava se referindo ao governo de Israel, mas mesmo que ele mesmo faça esses reparos, não vai mudar nada em relação ao ganho que ele teve e continua tendo com esse público. Nesse sentido, a gente pode ver uma certa simetria, como a gente tem visto nos últimos anos, novamente, com a ação do ex-presidente Bolsonaro nas redes, sem entrar em comparações de fundo, de tema, de contexto, para um lado ou para o outro. Novamente, isso é uma questão que não tem ficado muito claro, a mídia deixa isso passar meio que em branco. O paralelo, qual é o paralelo? É que trata-se de uma declaração que desagrada muita gente, como acontece, como tem acontecido, geralmente, né, a nossa política pela polarização, geralmente a declaração desagrada a outra metade. Essa é como outras declarações que a gente pudesse comparar, a esquerda do ex-presidente Bolsonaro, que também desagradava ao centro. Então trata-se de uma declaração que desagrada muita gente, inclusive dentro de parte da base mais distante, mais do Lula, gera uma repercussão horrível na mídia, uma sensação de crise, uma polêmica enorme. No entanto, o grupo a quem ela atinge, a quem ela é vista favoravelmente, não é de eleitores pendulares, quer dizer, que podem ser a favor do Lula, podem ser contra o Lula, ou de eleitorado distante, que pode ou não ser conquistado por ele, pelo PT. E sim de uma base que se mobiliza muito, e muito rapidamente, e se engaja. Basta ver que, embora tenha havido uma demora e dificuldade em articular uma articulação política positiva entre a base política, entre os deputados e políticos do próprio PT e da esquerda e mais indo ao centro, né, como o relatório reservado hoje trouxe uma matéria excelente sobre isso, falando que houve uma mobilização enorme de Zé Dirceu justamente cobrando nos bastidores, né, que continua sendo um grande articulador do PT, cobrando a defesa, cobrando que haja uma articulação, uma organização político-parlamentar para que se defenda o Lula, para que se defenda a ação do presidente. Apesar de ter havido e continuar a haver essa dificuldade política, a gente pode ver que quando um ministro fala, como o ministro Alexandre Padilha falou no Roda Viva, uma declaração que está sendo até compartilhada, mas está longe de ser tão incisiva ou tão forte a declaração ou a posição dele. Na verdade, tem muitos outros conteúdos que estão tendo uma repercussão muito mais forte, de conteúdos descentralizados. Então, se na política a mobilização é frágil, nas redes aconteceu e está crescendo uma onda de reação muito forte, tanto organizada, mas sobretudo espontânea. Uma coisa que a gente já tem visto, se acostumou a ver mais do lado do ex-presidente Bolsonaro, mas também viu da parte do lulismo nas eleições e um pouco depois, embora menos, e está acontecendo agora muito fortemente. Nessa esfera, nesse âmbito, não houve recuo, não houve receio, não houve incômodo, não houve pedidos, por exemplo, não, peraí, vamos conversar, foi demais. Pelo contrário. De novo, sem entrar, se isso, não estamos entrando aqui numa avaliação, se isso é certo ou errado, numa questão do tema. Estamos falando em termos de comunicação e de política, né? Que é o que a gente tem visto nos últimos anos. Nas redes, o que está havendo é uma onda de mobilização muito forte em defesa do Lula. E o PT está olhando para isso. O Lula está olhando para isso. Por isso, a leitura que está se fazendo agora é que ele está dobrando a aposta. Hoje, agora à tarde, ele postou nas redes oficiais dele, da presidência, não a declaração que foi duramente criticada, né, em que ele, até fazendo um reparo aqui, ele não fala a palavra holocausto, né, ele compara o que está sendo feito na Palestina com o que Hitler fez ao povo judeu. Ele compartilha isso hoje, então, confirmando essa leitura de que ele está dobrando a aposta no tema, né, e aí novamente vem essa famosa coisa da narrativa. Né, que a grande mídia continua a ter dificuldade em perceber. Não quer dizer que vai ser certo, vai ajudar ou não, mas ela tem dificuldade em perceber. Né? A das redes de esquerda, né, dessa capacidade de mobilização da qual o Planalto e o próprio Celso Amorim se apropriam, criando essa narrativa, novamente a palavra narrativa, que aí vai além da defesa de Lula, porque a narrativa que está sendo criada é de que o Lula assumiu a liderança internacional em busca de um cessar-fogo e para impedir, como eu mencionei antes, uma nova ofensiva do exército israelense no sul da faixa de Gaza, em Rafah, onde estão concentrados em torno de 1,5 milhões de pessoas. Então, a narrativa que a esquerda está projetando nas redes, não só a esquerda, mas a base popular
né, mobilizada, de militância, nas redes do lulismo e do presidente Lula, está indo muito além da defesa dele. Está indo na construção de que, com a sua declaração, o Lula está puxando uma mobilização internacional para combater a possível ofensiva de Israel ao sul de Gaza. Então, o que é que aconteça nesse sentido? Novas declarações, outros países que falem isso, ou qualquer coisa que aconteça, se essa ofensiva vier a ocorrer e causar mortes ou outras imagens impactantes, toda essa mobilização ou a crítica ao que vem acontecer vai ser associada nessa narrativa. É esse o trabalho que está sendo feito agora, a essa liderança do Lula. Isso tudo relacionado com uma imagem do Lula como esse grande líder dos países em desenvolvimento. Novamente, pode se questionar se você não volta, não repete um distanciamento do Ocidente, dos Estados Unidos, de parte da Europa, embora não tenha havido propriamente uma reação. Houve no noticiário, mas não houve uma reação dos países, dos Estados Unidos, da Europa, exatamente pesada contra o Brasil nesse sentido. Mas você não estaria se afastando novamente desse eixo, né, e se colocando muito diretamente nesse eixo que se fala China, Rússia, países de desenvolvimento, como já se alinhou com a África do Sul, é a própria lógica dos BRICS. Mas, questionando se isso ou não, isso é uma imagem na qual o Lula sempre apostou. Ainda que sem se distanciar tanto dos Estados Unidos ou de ninguém, ele sempre apostou nisso. E está usando esse tema para apostar nisso novamente. Era a imagem que ele estava tendo alguma dificuldade, ele conseguiu um pouco, mas todo esse eleitorado dele estava falando muito mais da África do Sul, por exemplo, que entrou com aquela acusação de genocídio, ou de outros países da América do Sul, como a Colômbia, que foi muito dura com Israel, do que com o próprio Lula. Então, com isso, ele constrói a narrativa de que ele é a grande liderança internacional, global, nessa defesa da Palestina e nesse sentido de ser a imagem, o nome, o rosto, né, dos países em desenvolvimento contra uma ordem global, unilateral, dominada pelos Estados Unidos, que apoia Israel, enfim, essa questão. Então, essa narrativa está sendo muito levantada, propositalmente. Né? Ora, qual é o resultado disso? Não dá para cravar agora. Né? A questão toda é o efeito para a imagem, para a mobilização social e a ação parlamentar do Planalto, por um lado, dos seus adversários, ainda vai precisar ser medido. Né? Quer dizer, no parlamento, por exemplo, para além dos simbolismos do pedido de impeachment, como eu falei, que existe, qual o grau de reação que pode haver no Congresso? Né? Em um momento no qual a oposição se via muito fragilizada e não conseguia emplacar o discurso da perseguição, ela vai ganhar uma válvula de escape, não para ter uma ação, um ato, mas para efetivamente dificultar as pautas e a organização da base do governo, na Câmara e no Senado, que é essencial agora para uma série de projetos e para a batalha eleitoral que a gente já está vivendo, vai começar a viver mais fortemente daqui a pouquinho. Quer dizer, a mobilização da base lulista vai compensar a percepção de um alinhamento unilateral com a Palestina, esquecendo o Hamas, uma linha de governo vinha evitando cruzar. E pior, a ideia de um ataque não a Israel, mas ao povo judeu. O que vai ser mais significativo em termos políticos e de comunicação? Inflamar esses eleitores que podem invadir as redes como estão invadindo, gerar ações de base e engajar? Ou criar uma chance de crise no Congresso, de má vontade sistêmica da mídia e, talvez mais arriscado, de impulso ao ex-presidente Bolsonaro, tanto por enfraquecer, isso está acontecendo inequivocamente, o foco nas acusações contra ele, que meio que saíram do noticiário, quanto pela possibilidade de estimular a manifestação organizada para a defesa do ex-presidente agora, no próximo final de semana. A gente não pode esquecer de quem está à frente desse movimento, junto ao ex-presidente, é justamente o pastor Silas Malafaia, né? E sendo que essa questão, a defesa de Israel, é um tema muito caro a uma quantidade significativa das igrejas e da opinião pública evangélica. E esse é um grupo exatamente de muito peso político, de muito peso eleitoral, e no qual o Lula e o PT vêm tendo há muito tempo, e não diminuiu, muita dificuldade de comunicação. É a faixa de eleitores na qual ele tem menos popularidade. Né? E não só isso, também é na bancada evangélica um dos setores com quem ele tem, para dizer o mínimo, a maior dificuldade de diálogo. Aquela ideia de que ia sumir, ia cooptar todo mundo, de certa forma, em termos de articulação política, até funcionou com vários partidos do centro e do centrão, mas funciona menos com a bancada evangélica, para quem esse também é um tema importante, muito usado junto ao eleitorado. Então,
É cedo para dizer o que vai pesar mais, o que vai favorecer ou prejudicar mais o governo, favorecer ou prejudicar mais a oposição. A repercussão ampla que a gente vê ou é esse movimento, que é um outro tipo de movimento de engajamento, mobilização, que a gente viu também que tem muita força, vimos reiteradamente nos últimos anos, nas redes e na base. Bom, é cedo para dizer, mas o que é certo é que se trata de um processo complexo, que remete justamente, mais uma vez, a esses diferentes tipos de estratégia, diferentes tipos de comunicação que existe na mídia tradicional, na própria sociedade civil e na estrutura das redes sociais e do ativismo via redes sociais. Bom, gente, é isso por hoje. Um grande abraço e até o próximo podcast do Relatório Reservado. Lembrando que agora teve aí a pausa do carnaval, mas estamos fazendo o podcast um pouco mais curto e com mais frequência. Enquanto isso, fiquem ligados nas análises políticas do RR Destaque e nas notícias diárias do Relatório Reservado, que sempre trazem furos da economia, dos negócios e da política, como eu citei aqui hoje, quando eu mencionei um furo hoje do Relatório Reservado, que levantou uma ação forte do Zé Dirceu, ex-ministro, ex-presidente do PT Zé Dirceu, para tentar criar uma mobilização, não nas redes, mas política parlamentar, em defesa da posição do presidente Lula. É isso, gente. Um grande abraço. Até a próxima.